Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos, enfim, à nossa quinta catequese semanal, que tem hoje um tema que vai desenvolvendo todos os temas que nós temos visto até aqui. Mas eu prefiro, então, passar a palavra para Vilma Tomaso, para ela apresentar esse tema como ele aparece na arte. Vilma, então, seja bem-vinda, boa tarde, é com você. Boa tarde a todos. E hoje, nesse 25º domingo do tempo comum, dia 20 de setembro, nós vamos falar sobre o Evangelho, começar com a leitura da primeira leitura, que é do profeta Isaías, que fala que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. É muito interessante que o profeta nos diga que o nosso pensamento está tão longe do pensamento de Deus que está na distância do céu e da terra. Ele diz, o Senhor diz que os pensamentos dele estão acima dos nossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. E a gente lembra também que para a gente conseguir ter esse mesmo pensamento do Senhor, vem o Cristo que nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para entendermos os desígnios do Senhor, nós temos que seguir o que nos diz o seu Filho, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado. O Salmo 144 nos recorda novamente que o Senhor é misericórdia e é piedade, é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. E a gente se lembra dessa imagem que a gente tem colocado aqui, que é muito bonita, que é do Cristo Bom Pastor, um símbolo tão bonito que foi lançado na campanha de 2016 pelo Papa Francisco, o Deus da Misericórdia, que foi o ano da misericórdia. Então, nós esquecemos desse detalhe tão importante do que é Deus, porque a gente julga e pensa que Deus julga a gente conforme nós julgamos também. Mas Ele é misericórdia, Ele é amor. São Paulo, a segunda leitura, né? São Paulo aos Filipenses fala o seguinte, para mim, para ele, São Paulo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma só coisa importa, viver à altura do Evangelho de Cristo. Mas, vamos lembrar um pouquinho quem foi São Paulo. São Paulo, ele era um homem muito culto, ele estudou com grandes intelectuais, conhecedores da escritura da época dele. Então, a gente vê os rolos aqui nessa imagem bonita, né? Ele estudando, só que acima, ele era também um grande perseguidor dos cristãos. E ele está aqui segurando as vestes das pessoas para que possam apedrejar quem? Santo Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E ele segura e assiste essa cena tão triste, né, desse primeiro mártir do cristianismo. Só que, quando ele está indo perseguir os cristãos, lá na cidade de Damasco, ele está na estrada, né, no caminho para Damasco, ele ouve um chamado, uma luz aparece, Saulo, Saulo, por que me persegue? E é o Senhor. E a gente lembra lá do Salmo 144 da liturgia de hoje, o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura, porque nesse momento São Paulo teve a sua grande conversão. E chegamos ao Evangelho, quando Jesus nos conta que um senhor chama numa praça uns trabalhadores que uns começam de manhã, outros à tarde, outros mais tarde ainda. Só que no final ele paga a mesma moeda de prata a todos. Aqueles que começaram a trabalhar mais cedo ficaram muito revoltados. Vamos lembrar lá do início, né? Do que nos diz o profeta Isaías. A gente não conhece o pensamento do Senhor, não conhece. E a gente se revolta às vezes
com as coisas que ele faz, mas ele tem amor e ele tem misericórdia. E ele fala: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Diz aquele senhor que contratou, né? E pergunta: ou vocês estão com inveja porque estou sendo bom? Vejam, o Senhor é bom. Então ele termina: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E os pintores colocam sempre essa cena, né, dos trabalhadores da última hora. Temos algumas pinturas, alguns reclamando, outros dizendo, e essa é muito bonito isso. Só que a gente tem que lembrar que todos nós, com a nossa natureza caída, temos a nossa alma doente. E quando a gente reconhece isso, é o próprio Cristo que nos carrega e nos consola e nos cura. Mas a gente tem que entender que a mentalidade, o pensamento de Deus é diferente do nosso. Seguindo o Cristo, eu sou a vida, né? A gente consegue entender esse desígnio de Deus. Muito bem, então, queridos irmãos, depois dessa apresentação da arte tão eloquente e tão bonita, o que é que a liturgia desse final de semana nos mostra? Mais uma vez, mostra a misericórdia de Deus, a bondade infinita de Deus, aquele cuja ternura abraça toda a criatura. E mostra como? Mostra fazendo justiça do modo divino para todas as pessoas que se abram para Deus, não importa o momento, porque a praça aqui significa esse ponto de encontro de quem sai de si mesmo em busca de alguma coisa, porque Deus precisa que nós abramos o nosso coração. Eu digo que a praça não é só uma praça, é uma formalidade que está dentro de nós. Nós precisamos desta praça para poder realizar os nossos encontros. Mas cada um tem o seu momento e Deus respeita isso. Portanto, são os trabalhadores das várias horas que saem de si e vão em busca de algo nessa praça do encontro. Uns chegam na aurora e são contratados. Contratados para quê? Para viver a felicidade do amor de Deus. Outros chegam às 10 horas, 11 horas, meio-dia e todos são contratados. Até aqueles que chegam no final do dia são igualmente contratados, significa, são igualmente perdoados e cumulados da graça para seguir o caminho do amor de Deus, que é sempre misericordioso. E aí a contabilidade humana não bate com a contabilidade de Deus. O amor é realmente surpreendente. Então, aqueles que chegaram no último momento, que trabalharam pouco tempo, recebem a mesma graça, que é a felicidade de ser acolhido por Deus, de viver o seu amor e de deixar para trás uma vida que não era uma vida profundamente feliz. A única coisa que os trabalhadores da última hora perdem é esse passado, porque ficou para trás. Os que chegaram na primeira hora deviam dar graças a Deus, né? Como o santo Curadas, que jejuava quando tinha 7 anos de idade. Então, ele cresceu nessa unidade profunda com Deus. Melhor para ele, porque toda a sua vida foi uma forma feliz de viver essa comunhão profunda com Deus. Agora, vêm os trabalhadores da primeira hora reclamar, porque os da última hora receberam o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma ternura, aí recebem aquele chamado que Deus, que a parábola conta, que diz: eu tenho o direito de fazer o que quiser com os meus bens. E os bens de Deus são puramente amor e misericórdia. Então, que todos possam realmente, nesse final de semana, estar na praça do encontro para renovar, talvez, ou receber esse amor tão grande que Deus tem que dar a todos os seus filhos e filhas que neste mundo precisam fazer apenas um sinal de abertura, que significa ir à praça para receber a graça e poder caminhar numa vida inteiramente nova. Que felicidade! É tão grande a nossa felicidade de crer em Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é puro amor. Deus é amor.
Isso nos faz as criaturas, falando dos cristãos, mais felizes dessa terra. Muito obrigado a todos. Vamos então encerrar com a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Vilma, muito obrigado a todos. E vamos divulgar as nossas catequeses, porque todos os homens e mulheres dessa terra precisam receber e acolher esse amor de Deus que transforma inteiramente as nossas vidas e o nosso ser. Até lá. Muito obrigado.